gente continua falando hoje sobre fundamentos do serviço cristão, tá bom? Esse é o nosso objetivo. Lembra que a gente começou... A gente precisa entender a base do que serve, é uma base essencial, tá bom? Sem isso, o serviço cristão, ele fica... Serviço são os dons, né? A gente está estudando um ano inteiro sobre isso, tá bom? Então, o objetivo é de dar a vocês subsídios para entender a base de como funciona o serviço eclesiástico, né? O serviço da Igreja de Cristo. Para a gente entender isso, quando a gente entende as bases, é isso que fundamenta a firmeza na hora de nós servirmos, a despeito de todas as dificuldades encontradas no exercício do serviço cristão, ok? Então, a primeira base que eu lembro que eu disse a vocês foi a Trindade. Fiz alguma coisa de errado? Beleza. A primeira base que eu falei para vocês foi a Trindade. Isso é essencial. Só lembrando que objetos inanimados e objetos animados é o que a gente chama de... Se tiver um outro pincel um pouquinho mais escuro, que senão o pessoal não vai enxergar aqui. Talvez um preto. Esse aqui, minha letra já não é boa. Então, lembra que está todo mundo, o mundo inteiro está tentando fazer isso aqui, tá? Não tem para onde correr. O mundo inteiro está tentando explicar o que é a realidade. Dessa realidade, eu estou colocando aqui objetos animados e inanimados, animados, plantas, né? Tudo tem ânima de vida, né? Do grego, né? Então, tudo que tiver vida, como plantas e animais, é como objetos inanimados do microfone, cadeira, qualquer coisa, tá? A diferença é que estas duas coisas encontram como sinônimo na criação de Deus aquilo que a gente chama de... Isso aqui precisa estar na cabeça de vocês, tá? Isso aqui é muito importante. É a base do que estão fazendo com os nossos filhos na escola. É bom que você saiba disso, que é 1 hora só de aula de escola dominical, mas seu filho tem um monte de aula para vender uma filosofia materialista na cabeça dele, tá? Eu falo da filosofia materialista em particular, porque a filosofia, existem pelo menos 8 filosofias antibíblicas, tá bom? Pelo menos 8 jeitos de pensar antibíblicos, e o mais comum no Brasil é a filosofia materialista, ok? Existem outras filosofias, mas elas não são tão comuns, pelo menos no mundo ocidental, tá? Então, objetos animados. Então, planta é planta, cavalo é cavalo, cachorro é cachorro, formiga é formiga, cadeira é cadeira, mesa é mesa, parede é parede, assim por diante. Se encontra constância nos objetos animados e inanimados. Então, faça uma divisão na sua cabeça entre... redimidos e não redimidos. Ou, uma outra terminologia boa, que eu acho, é melhor ainda, cristãos e anticristãos, tá bom? Não existe... existe sempre o antônimo das coisas, né? Então, há crentes e descrentes, pio e ímpio, assim, moral e amoral, só que a moral dá uma ideia de passividade, neutralidade, essa ideia não existe no ser humano, tá? Então, cristão, o contrário de cristão é anticristão, só para que você entenda que existe uma força sendo exercida obrigatoriamente contra os cristãos. Não existe só cristãos e não cristãos, por exemplo. Tá? Porque quando você entende que existe não cristão, é como se o não cristão fosse passivo, estivesse andando assim, e não fizesse absolutamente nada em relação a tudo aquilo que se diz de cristianismo. Ok? Então, só existe essas duas classes de pessoas no mundo. Cristãos e anticristãos, redimidos e anti-redenção, eu poderia colocar aqui, que seria até melhor. Tá? Anti-redenção. Existe uma força sendo operada aqui. E essa força, obrigatoriamente, se manifesta, entre outras coisas, no exercício do conhecimento. Tem nomes para isso, mas eu estou jogando fora os nomes por enquanto, só para ficar mais fácil para nós. Então, existe na construção do conhecimento, quando o camarada começa, na descrição da realidade, explicar o que é o homem, vixe, aqui complica, porque o anti se manifesta na descrição aqui. Um exemplo bem claro disso
É quando aqui está o homem, aqui está pessoal e impessoal, lembra disso? Francis Crick ou Adolf Huxley, aqui é um A e um H, né? Tentando, na filosofia da matéria, é tentar explicar essa realidade exclusivamente à luz do mundo material, ok? Só tem duas maneiras, eu falei na Viver lá, né? Só tem duas maneiras de a gente explicar o mundo. Por isso que eu gosto do Francis Schaeffer, ele simplifica muito, né? Que basicamente pensa numa caixa de fósforo. Pensou aí? Então, pensa numa caixa de fósforo fechada. Eu até esqueci podia ter trazido, ficava melhor, né? Uma caixa de fósforo fechada, que seria você explicar o universo única e exclusivamente pela matéria, é a tentativa. Você já está impondo coisas no universo, porque o universo não é exclusivamente material. Então, tentar explicar o universo só por aquilo que, entre aspas, contém nele, também está errado, porque o universo não é só material, tá bom? Mas vamos lá. Então, uma caixa de fósforo fechada e uma caixa de fósforo aberta. Uma caixa de fósforo fechada, a luz, o universo se explica à luz de causa e efeito em tudo que existe nele. Ainda assim, isso é uma falácia, porque tem coisa além no universo que é não material e a galera exclui aquilo que existe no universo. Por exemplo, um morto e um vivo, os dois são matéria, mas um está morto e um está vivo. Como é que explica isso? Você pergunta isso para um anticristão, é um problema. A questão da consciência é um problema, que são elementos, obrigatoriamente, não materiais. Entendeu? A consciência é um elemento não material, e ela existe. E isso vai se manifestar, por exemplo, eu vou falar no meu métier, mas pode ser em qualquer lugar. Na psicologia tem várias, né? Mas uma delas é existencialista, o camarada é honesto, acho que é um peruano, não lembro se é peruano, argentino, alguma coisa assim. Fala espanhol para o lado dos Marconi aí. E aí ele fala assim, um camarada está me olhando, ele está usando a experiência, né? Mas ele não está vendo meu pensamento. Mas o meu pensamento existe. E ele determina como eu vou me comportar. Como é que ele pode explicar este mundo, este fenômeno, se dentro desse fenômeno existe um elemento que ele não consegue captar? Ele pegou direitinho. Aí eu esperei, né? Vamos ver qual que é a resposta. Essa é a resposta anticristã. Ele diz assim, por enquanto eu ainda não tenho resposta para isso. É óbvio, o cara está tentando ler o mundo só pela matéria, mano. Para com isso. É óbvio que ele teve uma dificuldade, uma impossibilidade, na verdade. É igual a criança, quando tenta pegar aquele brinquedinho, eu não sei o nome, que você coloca um redondo num quadrado, um triângulo num retângulo, uma estrela, não sei lá, lembra? Que às vezes é uma coruja, às vezes para encaixar. Aí uma criança fica com raiva, que ela pega uma estrela e tenta colocar no retângulo. O que aconteceu? Aumenta um pouquinho, hein? Abaixou? Não? Eu que estou ficando surdo mesmo. A criança tenta pegar uma estrela e colocar no retângulo. E aí ela fica nervosa e bate. Não vai encaixar nunca. Porque aquela peça não serve para aquele lugar. Então, quando você tenta explicar este mundo, que é o que nós chamamos de realidade, exclusivamente pela matéria, você vai ter um problema, porque o mundo não é só material. Tem uma música do Legião Urbana que ele entendeu isso, né? Quando ele diz assim, embora ele não especifique exatamente na linha que eu estou indo, mas ele diz assim, eles sabem, rapaz, eles sabem como é que faz uma receita para o ódio, para a intolerância. E aí ele começa a descrever matéria e não matéria. Uma pitada de indiferença, 3 quilos de raiva, 2,5 metros de corrupção, e assim vai. Eles sabem, rapaz, eles sabem. Hoje não dá, assim por diante. Percebe? Então, todos nós experimentamos raiva, amor, indiferença, amizade. Todos esses são elementos não materiais. Então, como é que você tenta explicar o mundo exclusivamente pela matéria, se o mundo, ainda que fosse exclusivamente, ele não é só material? Então, não dá, beleza? Então, a caixinha fechada, nós temos um problema, a caixinha de fósforo. Obrigatoriamente, ela tem que ser uma caixinha de fósforo aberta. O que significa, é ruim essa expressão, mas é a única que me vem no momento, o que significa que a caixinha aberta existe intervenção, entre aspas, de fora. Eu estou colocando entre aspas porque o de fora é estranho, tá? Tudo bem, mas é o de fora do mundo material, só para a gente visualizar, tá bom? Então, na verdade, não dá, né? Deus é um elemento chave. A gente vai ter que explicar o mundo não material. Simples assim, beleza? E no anti,
que é o meu desejo de mostrar para vocês. Adolf Huxley diz que, para explicar o homem, né, ele diz assim, um neurônio irritado, ou seja, a matéria, é tão possível de produzir a consciência quanto esfregar a mão na lâmpada e aparecer o mágico. Até hoje, na história, isso é um ateu, tá? Extremamente conhecido pela sua hostilidade ao cristianismo em particular. Então, você conhece alguém na história que esfregou a mão na lâmpada e apareceu mágico, a não ser no filme de Hollywood? Não tem. É porque a gente não consegue explicar a matéria só pela matéria. Não dá. Você não consegue explicar a não matéria, que é a consciência, pela matéria, tá bom? Aí você tem o camarada que descobriu, é o co-descobridor da dupla hélice DNA, né, o Francis Crick. Então, ele olha para cá e vai para trás para tentar explicar essa realidade, entre elas o homem. Só que tem um problema, ele é um cientista, você lembra, né? Teoria, hipótese e lei, você sabe que tem diferença, eu já expliquei isso. Mas você lembra que tem aquilo que a gente chama de lei da biogênese, né? Lei da biogênese, basicamente, é uma causa não pode ser maior do que o seu efeito. Beleza? Aliás, o efeito não pode ser maior que a causa, obrigatoriamente. A causa tem que ser maior que o efeito, tá? Então, se você tem uma pedrinha que você joga na água, ela não gera um tsunami. A causa, uma pedrinha, o tsunami, como vindo da pedrinha, faz sentido isso? Não tem. Seria uma desorganização total no mundo, onde qualquer sopro produziria um ciclone. Dá para a gente é super-homem? Não dá, velho, entendeu? Então, para ter um efeito grande, a causa tem que ser maior ainda. Então, se o efeito é o homem e o efeito é vida, a causa tem que ser maior do que isso. No mínimo, na história da humanidade, não existe nenhuma experiência que não vida gere vida. Vida gera vida. No mundo inteiro, até hoje é assim. Então, você tem, naquilo que a gente chama de realidade, vida. Que o cara sabe disso. Então, se o efeito é vida, ele sabe para onde ele está indo. Aí ele vai para trás, para trás, para trás. Essa vida só pode ser pessoal ou impessoal, não tem outra possibilidade. E aí ele diz que vieram extraterrestres e começaram a vida aqui na Terra. Lembra disso, né? Vieram o ET. Ele está certo. Porque, em última instância, ele está dizendo que o ET é uma pessoa. Ele só não sabe quem é. Ou ele não está querendo admitir quem é. Né? Perguntaram para Greg Bunsen, é um filósofo reformado, né? Ele diz assim, por que ele não fala que é Deus, uma pessoa? E Greg Bunsen diz, é que para ele é psicologicamente desconfortável. Mas ele sabe que para falar de vida pessoal, não dá para ir para o impessoal, porque não tem nenhuma lei no mundo que diga o contrário. Vida gera vida. Então, obrigatoriamente, se nós estamos vendo o efeito que é pessoal, a origem dele tem que ser obrigatoriamente pessoal. A grande pergunta, a única que cabe, cientificamente falando, é qual pessoa. Só isso. Beleza? Porque é esta pessoa que vai dar base, então, aqui é a Trindade, para três coisas: pessoalidade, individualidade, singularidade. Se a Trindade não fosse Trindade, fosse só a unipessoalidade, unipessoalidade não é unipessoalidade, é triunipessoalidade, percebe? São três pessoas, ok? Se você coloca só como você não explica, que isso, coisa feia. Você não explica a ideia de relacionamentos, que a ideia do serviço cristão, isso. Serviço cristão se fundamenta em relacionamentos, que relacionamentos se fundamentam na Trindade, que se relaciona. Eu penso que alguns têm a ideia de que a gente serve a Deus e, quando está cansado, se relaciona.
Eu acho que tem gente que pensa que é isso. Então, eu vou sugerir que seja o contrário. A gente primeiro se relaciona para depois servir. Isso que faz toda a diferença, tá? Por quê? Porque nós fomos criados por um ser relacional para se relacionar. O objetivo é o relacionamento, não o método. O meio é o serviço cristão. O objetivo final é o relacionamento. Tem gente que inverte achando que o objetivo final é o serviço e o meio é o relacionamento. Não, não é não. Por isso que a pessoa diz, não, eu vou usar esse método, se eu não conseguir usar esse método, eu uso outro método, não tem importância. O que importa é eu servir a Deus. Mas com quem que se relaciona na igreja? Que é aquela pergunta que a gente está. Com ninguém. Mas eu estou servindo a Deus. Tem um monte de gente que pensa isso. Que está servindo a Deus, embora não se relacione com as pessoas. Isso é um aborto, não, isso não existe. É por isso que tem um monte de gente que se machuca na igreja, porque tem gente que inverteu a ordem e colocou o serviço como o fim e não como o meio. A nossa finalidade não é servir. A nossa finalidade é nos relacionarmos. Curioso isso, né? O que significa que não existe igreja salubre sem isso. Mas quando você coloca o serviço cristão como o objetivo final, tem gente que mata o relacionamento, mas diz, eu sou crente e estou indo bem porque estou servindo para caramba, estou fazendo um monte de coisa na igreja, lá, pá, e faço um monte de obra lá, mas em relação? Não, em relação não quer saber. Então você nem começou, você nem saiu do lugar. Curiosamente falando, Apocalipse capítulo 21, abra lá. Deixa eu achar aqui. 21, verso 1 e verso 2. Alguém lê para nós aí? Uhum. Isso, é curioso, né? Ele está falando do final. Então, curiosamente, a história da humanidade, o máximo, como é que fala assim, quando eu esqueci o nome? O ápice, obrigado. O ápice da história é em Cristo, na sua morte, ressurreição e ascensão, e ela termina esse ápice com um casamento, que é a noiva, a cidade ataviada como noivas, preparada para o noivo. Você já notou, então, que a Bíblia começa com casamento e termina com casamento? É engraçado, né? Porque o casamento é relacionamento. E só é possível o relacionamento você encontrar isso como base, não num divino só, unipessoal. Você encontra num divino tripessoal. Porque tri quer dizer que tem 3 pessoas se relacionando antes, né, do mundo, antes do antes, tá bom? Então, nesse divino, a gente encontra a pessoalidade, tira a divindade e você vai ter dificuldade para explicar qual é a diferença que existe entre humano e não humano, entendeu? Então, mesmo num pensamento anticristão, porque o cara vem, reconhece que é o ser pessoal, que dá origem, mas ele não é capaz de dar o nome que ele sabe quem é. Ele ganhou o prêmio Nobel, ganhou um maior dinheirão lá. Se ele quisesse, dividia comigo, eu dava até o nome do ET para ele e cobrava só metade do preço. Mas a vida é assim. Por quê? Porque na construção do conhecimento existe um anticristianismo. Você precisa entender isso. Anticristianismo. Então, quando eu chego no homem que vai me conduzir até Deus, por ser a imagem de Deus, aí eu vou começar a coisificar ou animalizar o homem e humanizar
o animal. Curiosamente, o que você tem nos desenhos animados? Exatamente isso. Tem um que é bem legal, que é de um urso. Eu não lembro o nome, é um menino e um urso. Eu sei que eles conversam. No final do desenho, o menino encontra a sua pessoalidade se transformando no urso. Curioso. Porque a briga toda dessa galera é o que é que nos torna um ser pessoal? Um ser pessoal, não animal. Esse é o problema. Então, a tentativa de animalizar o homem não é só na zoofilia, por exemplo, que existe essa prática de sexo com animais. Não é só de animalizar o homem. Existe essa prática na tentativa de identificar o que é o ser humano. E a galera diz, não, ele e o animal é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Você mata marata, mas não mata ser humano. Não é. Bom, tem gente que tenta matar, né? Aí você vê essa briga toda do aborto, onde a única opção possível na cabeça de pessoas anticristãos, e por incrível que pareça, às vezes até de redimidos, porque ainda tem muito anti dentro do redimido, né? É o cara achar que a única, vou repetir, mesmo diante da toda a complexidade, a única opção possível é o aborto. Não é. Beleza? Porque o cara está tentando matar a pessoalidade obrigatoriamente, ok? Ele só não faz isso fora, porque fora a briga é grande. Então, como ninguém está vendo, e basicamente o coração não sente aquilo que ele não vê, então, se eu não estou vendo, você faz o que você quiser com aquilo lá e está tudo certo. Bom, diante de Deus não está, não. Um dos maiores genocídios, na verdade, que existe é o aborto, né? Aí teve uma guria que foi estuprada, essa história do Brasil aqui recente, né? Foi estuprada, foi correr a sigilo, acabou vazando, e a guria resolveu ter o filho e doou o filho. Nossa, quiseram acabar com a raça da menina como mãe que ela teve. Mas não é uma opção? Ela não tem esse direito? Não, não tem, porque o anti se manifesta em qualquer coisa que seja pessoal que aponte para Deus. Então, se eu puder matar isso, eu mato. Se eu não puder, por que você acha que Caim matou Abel? Não é à toa. Porque Abel falava em nome de Deus. E hoje, todo mundo que fala, a gente vai tentar matar de alguma maneira, tá bom? Mas a nossa pessoalidade a gente só encontra nesse divino tripessoal. Por que o tripessoal é importante? Porque a nossa individualidade são 3 pessoas distintas. Se são 3 pessoas distintas, significa que cada uma delas tem vontade própria. Só que a vontade própria, na sua individualidade, está em absoluta, aquilo que a gente chama de para a gente aumentou 1 da briga. Para Deus aumentou 1, existe harmonia. Perfeito? Então, essa harmonia que existe na Trindade, ela deve se manifestar na nossa relação de pessoas, quando Paulo diz, espero que vocês pensem a mesma coisa, sintam a mesma coisa, a despeito de serem indivíduos. Olha que curioso. Por que a igreja consegue? E assim conhecereis que vocês me amam, quando amardes uns aos outros. Como é que era o relacionamento da Trindade? De amor. Então, um ser unipessoal não tem com quem se relacionar. Então, se ele criasse o ser humano, ele só criaria e diga, ou me obedece ou eu te mato. Só isso. Não há outra relação, não haveria nem motivo para criar. A razão, então, de Deus criar é para o relacionamento. Essa é a finalidade final, porque, em essência, Deus é um Deus relacional. Ok? E a nossa singularidade, como é que a gente exerce a nossa individualidade? Com as nossas particularidades pessoais, dizendo, eu vim, foi o Pai que mandou, mas eu vim porque eu quis. Isso, beleza, existe uma harmonia. A gente fica, como assim? Ainda que a vontade do Pai seja a morte, eu voluntariamente dou a minha vida. Como? Fazendo aquilo que ele fez na sua singularidade. Só há espaço, irmão, para a singularidade, que a galera diz da subjetividade, né? Existe espaço para a subjetividade? Sim, Deus já está dizendo isso faz muito tempo. Não é a psicologia que vem dizer isso. O problema é que na psicologia não tem limite. Por que não tem limite? Porque ela tirou aquele que dá o limite. Simples assim.
Então, é Ele que vai demonstrar qual é o limite, como é que nós sabemos o jeito harmônico de se relacionar. Olha como o Pai, Filho e Espírito Santo se relacionam. Ele mesmo disse isso. Eu espero, Pai, que onde eu estou, estejam eles comigo, para que eles vejam a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Eu quero, Pai, que eles percebam como é que nós nos relacionávamos, para que eles também aprendam com a gente e façam o mesmo. Porque no céu e na terra, o relacionamento entre Pai, Filho e Espírito Santo é de absoluta harmonia. E a igreja deve refletir essa harmonia, num ser tripessoal. Pessoalidade, individualidade e singularidade só é possível dentro da Trindade. Não existe outra explicação possível no mundo. Sendo isso, só é possível num divino, que é tripessoal. Então, obrigatoriamente, a base e o fundamento do serviço cristão é a Trindade. Se você tira a Trindade, não é porque eu me relacionar. É como se eu estivesse me relacionando, colocando a relação quando der tempo. Por quê? Porque eu estou muito ocupado servindo. Exato, é a coisa mais estranha do mundo. Quando der tempo, eu me relaciono. Por quê? Porque eu estou servindo. Vige, não entendeu nada. O relacionamento é a finalidade. O serviço, quando der, você serve. Mas o relacionamento é a finalidade. Considerar o outro superior a nós mesmos. E aí ele vai. Eu espero que vocês se amem como eu vos amei. Isso, relacionamento o tempo todo. O problema é que a gente esquece do ser tripessoal, desse relacionamento amoroso, desse relacionamento harmonioso e desse relacionamento que é a base de para onde nós estamos indo, que é para nos relacionarmos. Senão a gente vai chegar lá diante de Deus e vai fazer o quê? Tem algum chão para eu varrer? Porque eu quero servir. Não, é relacionamento. Marta e Maria. Uma entendeu, a outra não. A outra está lá fazendo. Não, volta aqui. Ela escolheu a melhor parte, isso não vai ser tirado dela. Esse é o primordial. E aí eu dividi, para a gente ficar claro, em relacionamentos, ou como diz... a palavra no serviço público e a palavra no serviço privado. No serviço público, dando aula ou no culto público. E no momento privado, nos aconselhamentos que todos nós devemos fazer com todos nós. Ok? Que eu coloquei lá na igreja, aqui, na Igreja Nacional. Aproveite a oportunidade, o curso que vai ter ali. A ideia é de desenvolver um curso aqui em Brasília, especificamente de aconselhamento, para ajudar a igreja a fazer aquilo que é responsabilidade dela. Enchei-vos, habite ricamente a palavra de Deus em vós, instruí-vos e aconselhai-vos. Paulo está falando para quem? Para a igreja, não para a liderança. De quem que é a responsabilidade de instrução e de aconselhamento mútuo? É da igreja. Agora, você pode dizer, não, o que eu vou falar para essa pessoa? Boa pergunta, estuda para saber. É para isso que a gente estuda. Não, mas aí o pastor faz. Deus não deu só para o pastor, e eu sei que é responsabilidade dele, mas também é responsabilidade da igreja. Ou você vai dar um conselho para o seu filho, só depois que você falar com o pastor? É assim que você faz? Ou você vai falar com o seu marido, com sua mulher, só depois que você vai falar com o seu pastor? É assim que você faz? Então, por que quando alguém vai pedir um conselho para você, você diz, não, quem sou eu? É alguém que é filho de Deus, que tem o Espírito Santo, e que o Espírito Santo fala para você, e que foi comissionado como embaixador de Cristo. Você tem a obrigação de aconselhar. Você pode não saber, eu também não sei tudo. Mas o que nós vamos fazer? Buscar na mesma fonte. Eu busco na palavra e você também. Então, se você não sabe, você pergunta, pastor, como é que faz? Então, em vez de você dizer assim, pastor, o que eu faço? A pergunta na igreja bíblica deveria ser, pastor, sobre esse assunto, o que a Bíblia diz? Isso. Entendeu? Não é, pastor, o que o senhor pensa? Não tem nada a ver comigo. Pastor, o que a Bíblia ensina sobre esse assunto? Essa é uma igreja bíblica. Por quê? Porque ela está procurando instrução para quando a coisa acontecer na vida dela, ela instruir. Ela não precisa esperar da liderança, é por isso que ela estuda. Porque senão ela estuda, fica quase que um negócio, uma igreja anencéfala. Ela estuda, o que você ouviu? Sei lá, foi legal, ali, tive uns tremor lá, foi bacana. E agora o que faz? Não sei não, pergunta lá para quem sabe.
Isso é de uma anencefalia absurda. Deus não fez a igreja para isso. A gente vem para obter ensino da palavra, para saber o que fazer no momento privado, quando as situações forem colocadas sobre nós, ok? Agora, e quando a gente não sabe, procura ajuda, beleza, mas a responsabilidade é da igreja. Lembra que lá como é o nome dele? Em Moisés, com Arão, ele colocou depois capitães de 10, 50, 100, assim vai, né? Nem todo mundo é capitão de 100, Deus é que distribui. Então, como no serviço cristão, esse ser pessoal distribui os dons do jeito que ele quer, tem capitão de 10, capitão de 50, percebe? Mas tem que ter capitão e capitães. E eles são responsáveis por resolver. Então, tem coisa que Moisés nem sabia. E diz o texto, eu gosto do texto lá do Antigo Testamento, que ele diz assim, e a necessidade do povo foi atendida. Quando? Quando eles largaram de perguntar tudo para Moisés. Resolveram, não é começar a criar grupinho e brigar dentro da igreja, não. Senão a galera pensa que a gente vai fazer clubinho dentro da igreja para quebrar o pau entre nós aqui, para ver quem que é mais forte. Não é isso. Os grupinhos são formados para que haja, à luz da palavra, orientação para a solução dos problemas. Essa que é a questão. Então, houve uma dificuldade ali de pai e filho, de irmão, de sangue, de irmão na fé, de qualquer coisa. Você entra e o grupo se reúne, pergunta para alguém que conhece, aí ele diz, olha, a Bíblia orienta isso. Pô, então vamos fazer isso. Mas como é que é? Vamos orar aí, vamos fazer. Para resolver aquilo que é o objetivo final, que é relacionamentos. Somente aquilo que for um negócio casca grossa é que chega até Moisés. É assim que a necessidade do povo vai ser atendida. Então, preste bem atenção. Uma igreja com um pastor vazando do Espírito Santo de Deus nunca vai ser uma igreja salubre e saudável. Tem gente que pensa isso. Se tiver um pastor cheio do Espírito Santo de Deus, está resolvido o problema dessa igreja. Não está. Porque Deus não fez a igreja para isso. Deus fez a igreja para um pastor vazando do Espírito Santo de Deus, um conselho sobrejando do Espírito Santo de Deus e uma igreja, todo mundo enchendo do Espírito Santo de Deus. Quando a gente tiver essa linha, ainda assim vai ter capitães de 10, de 50 e de 100. Sem problema algum. Mas quem tem que buscar o enchimento do Espírito Santo de Deus, lá em Efésios? Todo mundo. Pegou? Então, qual é a primeira base do fundamento do serviço cristão? A Trindade. Porque a gente foi criado para os relacionamentos. Este é o objetivo final. Não é o serviço cristão. Abel entendeu, Caim não. Essa é a diferença. Tem Caíns e Abels na igreja. Porque tem gente que quer servir se lixando para o irmão. Eu já vi, nas minhas andanças, o que eu mais vejo por aí. Uma igreja que serve dá medo. Sabe por quê? Nós sabemos que tem 4 cartas de Paulo aos Coríntios. 2 se perderam. Mas ele escreveu 4. O que nós temos, na verdade, é a segunda carta, que é a primeira. Tem uma outra no meio, e que nós temos é a terceira e não a 4ª carta. Tudo bem? Então, está faltando 2 cartas de Paulo que se perderam na história, não tem problema. Mas eu quero que você entenda o seguinte. Ele começa 1 Coríntios dizendo, ele não fala isso de nenhuma igreja. E olha que nós estamos falando de Paulo com a experiência dele, missionária. Ele diz assim, a igreja de Corinto é servida de todos os dons. Abra lá 1 Coríntios 1, só para a gente ver isso. O reverendo Marconi falou isso, mas eu quero enfatizar isso nessa lógica, tá bom? Primeira Coríntios 1, desculpa. Quando ele diz assim, no verso 1, me interessa isso, né? Hã? É o 7, né? Tá. Mas só para a gente ver aqui, ó, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus, eu estou no verso 2, né, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santo, com todos os que em todo lugar invocam. No verso 4, sempre dou graças a vosso respeito a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo foram enriquecidos, com toda a palavra e conhecimento. Olha só, hein? Sabia tudo a galera ali.
Assim, o testemunho de Cristo tem sido confirmado, de maneira que não falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual confirmará para seres irrepreensíveis. Verso 9, fiel é Deus, pela qual fosse chamados à comunhão. Chamados à comunhão, não chamados ao serviço. Chamados à comunhão. E é uma igreja que, no verso 7, não falta dom nenhum. Entretanto, a igreja que mais deu trabalho para Paulo foi a igreja de Corinto. Uma igreja com todos os dons não quer dizer uma igreja amável. É o caso de Corinto. Por quê? Porque a gente não foi chamado ao serviço, irmão. Eu fui chamado ao relacionamento. Eles não entenderam isso. Eles colocaram o serviço acima de todas as coisas. Aí pegou o dom e colocou num lugar onde ele não estava. Vamos ver quem serve mais. Servir tipo Naruto, e o outro não sei o que, robô gigante. Não dá, velho, não é isso. A gente não está aqui para competir um com o outro. Por isso Paulo chama de aos cooperadores do Evangelho. Eu não estou aqui para competir com o meu irmão, eu estou aqui para cooperar para que o Evangelho cresça e a gente se relacione. Algo que você ia falar? Desculpa. Aham. Pode começar? Deixa eu falar. Eu estava falando um pouco disso que o Sebastião falou, qual é a base para o excesso de serviço sem se relacionar. Em que nós estamos fundamentando o perigo disso aí. Porque, às vezes, é a vontade de sobressair, é a vontade de ser reconhecido, é a soberba, é a vontade de só você ter conhecimento de determinadas coisas, em qualquer área, na igreja ou fora. Né? Então, mas e o relacionamento? Acaba que você... Lembra que o problema, você está falando certinho, um dos problemas do serviço é o excesso. Mas o excesso pode ser em termos de número ou você pode ser excessivo com um só. Você pega, a grande questão é eu pegar aquele serviço e colocar no lugar errado, com a finalidade errada. A finalidade, irmão, é para o relacionamento. Então, como é que a gente sabe que alguém entendeu que a finalidade é relacional e não serviçal? Quando eu estou disposto a servir nesse dom ou a abrir mão do dom. Porque o que me interessa é meu irmão. Quando você tem gente brigando demais por um dom, você começa a ficar de antena ligada. Não existe espaço na igreja se o objetivo é relacionamento e não é serviço. Agora, a gente consegue conhecer a capacidade de alguém ser cheia do Espírito Santo, não por aquilo que ela faz, mas pela sua capacidade de abrir mão. Esse é o ponto. Pois não? Leva ali para ele. E a gente vê na igreja, às vezes, dificuldades enormes, porque tem gente que não abre mão de jeito, parece que virou bezerro de ouro isso aqui. Abra mão, irmão, vai para o outro lado. O cara que quer servir, ele diz assim, fulano, sai daqui e vai para lá. Sim, senhor. Não, agora estou pedindo, sai daqui e vem para cá. Sim, senhor. Agora estou mandando aqui, agora o senhor para de fazer isso aqui e fica sentado. Sim, senhor. Esse é o ponto. Se ficar sentado é melhor naquele momento, Deus colocou na ordem dele uma liderança que vai dizer como a igreja deve servir. Ele fez isso mesmo sabendo que a liderança é pecaminosa. Mas Deus governa de maneira direta. Tem gente que pensa que Deus só faz, desculpa, tá, irmão? Tem gente que acha que Deus só faz isso, sem uso de meios. Ele diretamente diz, fulano, eu estou mandando... Tem alguém que falou para mim assim, nas minhas andanças, está tudo errado. E o cara disse assim, nas minhas andanças por aí... pastor, eu disse, você pode sair desse lugar que você está servindo errado. Você precisa corrigir alguma coisa antes. Ele disse, pastor, eu fui eleito para isso. Mas tá bom, eu só aceito que alguém me tire do meu lugar se Deus... Eu ouvi isso. Se Deus do céu vier e me tirar do meu lugar, porque foi Deus do céu que me botou nesse lugar. Eu disse para ele assim, então você fica até o final... E depois você só vai entrar novamente nesse lugar se Deus do céu vier e me disser que é para você entrar. Porque se Deus do céu não me disser que é para você entrar, você nunca mais, se depender de mim, vai entrar nesse lugar, para você aprender. Por quê? Porque para ouvir a voz de Deus, ele ouviu através de quem?
Da igreja. E agora, Deus fala pela igreja para entrar, e Deus não fala pela igreja para sair? Ele só fala pela primeira vez? Não, senhor, para cima de Moá, não. Percebe? Então, ele está achando que Deus age de maneira somente direta, imediata. Não é verdade. Deus age de maneira mediata. Quando Jesus Cristo subiu aos céus, diz a Bíblia que Ele mesmo concedeu dons à igreja, para que o objetivo da igreja no exercício dos dons foi que a gente chegasse à maturidade relacional. Ele mesmo fez isso. Então, nos lugares dos dons, Deus colocou a liderança da igreja, para que, do mesmo jeito que a igreja é pecaminosa, Cristo governa a igreja pela sua liderança. É sério, velho. Então, você dizer não à liderança, você está dizendo não a Cristo. E você vai dizer, nossa, não gostei. Beleza, eu vou usar você também. Porque quando um ímpio diz não a Jesus Cristo, a você, ele está dizendo não a Jesus Cristo diretamente, porque você é a autoridade de Deus aí fora. Então, você pensa que é só liderança? Todo mundo é assim. Então, quando a liderança diz, vem, irmão, vem entrar, você diz, nossa, finalmente consegui passar, entrei. Mas anda direito. Porque do mesmo jeito que você entrou, aí você sai. Eu falo isso desde que eu cheguei aqui, eu estou falando para vocês isso. Por quê? Porque nas minhas andanças eu já sei onde é. Tem gente que acha que tem que fazer de tudo para entrar. E uma vez dentro, não precisa fazer mais nada para continuar. Aqui não. Fala. Nessa questão do relacionamento aí, entra o dom supremo, né, que é o amor. Ou seja, o trabalho sem o dom supremo, todos os outros tipos de serviço, os outros dons, sem existir o dom supremo, eles não funcionam. Eu vou tentar dar uma explicação. O senhor quer falar mais? Não, só. Tá. Eu vou tentar explicar uma boa colocação. Mas na minha cabeça funciona assim. Vamos ver se a minha cabeça é bíblica, né? Porque às vezes pode não ser, tá? Então, a minha cabeça funciona assim. A Bíblia fala, dom, o próprio Deus distribui do jeito que Ele quer, como lhe apraz, visando um fim proveitoso. Proveitoso para a igreja nos relacionamentos, tá bom? Então, quem distribui o dom é Deus. E Deus não dá o mesmo dom a todo mundo. Ponto. Deus não dá o mesmo dom a todo mundo. Porque se a igreja fosse tudo olho, seria um problema. Se Deus não dá, agora veja se tem lógica. Se Deus não dá o mesmo dom a todo mundo, e o amor fosse um dom, e eu não estivesse amando, qual seria uma das razões? Porque Deus não me deu esse dom, e Ele nem vai dar para todo mundo, porque Ele não dá esse dom para todo mundo. Aliás, Ele não dá nenhum dom para todo mundo. Por isso que, biblicamente falando, onde aparece o amor é dom supremo, pode olhar na sua Bíblia, é em 1 Coríntios 12, no negritinho. Então, negrito não é Bíblia. 13, isso, obrigado. Então, na verdade, Gálatas 5 fala que o amor é o quê? Um amor o quê? Fruto. E fruto do Espírito. Todo mundo na igreja tem Espírito Santo. E Efésios diz, enchei-vos do Espírito, que é obrigação de todo mundo. Aí pegou. Então, para mim, amor, tem gente que fala que amor é tanto dom quanto um fruto. Eu não acho que amor é dom, eu acho que amor é fruto. Porque se for dom, eu vou responsável. A igreja vai dizer, eu não consigo amar porque Deus me deu esse dom. E aí continua caminhando com falta de amor. Então, aí nós temos um problema. Por que todos nós temos a obrigação e responsabilidade de amar? Porque todos nós foi dado do Espírito e a responsabilidade de se encher dele. Então, se você não está amando, é por falta de enchimento do Espírito. Aí sim. Aí eu posso obrigar o pastor a ser cheio do Espírito? Posso. Posso cobrar da liderança da igreja ser do Espírito? Posso. E posso cobrar você na igreja, que está recém ou está mais velho na igreja, de ser cheio do Espírito? Posso. Então, qual é a dificuldade de relacionamento na igreja? Falta de enchimento do Espírito Santo de Deus. Que começa com amor. E, obviamente, se alguém é cheio do amor, se é cheio do Espírito, vai ser cheio do amor, e daí as outras coisas vêm a reboque. Então, para mim, a questão do amor, a sua palavra está correta. Espera que ele quer perguntar aqui.
Está faltando alguma coisa. E o que está faltando é isso, no meu entendimento. Eu acho que é fruto do Espírito e todos nós temos a responsabilidade de continuamente nos enchermos do Espírito Santo de Deus. Fala. Pastor, lá em 1 Coríntios 12, confirma o que o senhor está dizendo, que é o Espírito que reparte como quer os dons. Mas no final do capítulo, quando ele vai falar lá do olho, do braço, ele vai dizer lá, procurai com zelo os melhores dons. Perfeito. Como é que a gente pode associar isso no sentido de que tranquilo. aquilo que eu quero ter como dom ou aquilo que o Espírito distribui como lhe apraz? Perfeito. Qual seria o equilíbrio disso aí? Tranquilo. Bom, excelente pergunta. O Espírito distribui por intermédio da igreja. Quem confirma... Deus governa pela igreja, irmãos. Põe isso na sua cabeça. Quem confirma o nosso lugar é Deus pela igreja. Então, e como é que Deus governa a igreja? Bom, aí eu sou presbiteriano, né, velho? Posso fazer nada, porque Paulo diz, vamos colocar em ordem isso aqui, nós estamos num momento de transição, o Novo Testamento não existe. Então, eu estou colocando líderes, para através desses líderes, pastores e mestres, com todo respeito, eu não estou procurando infalibilidade pastoral. Eu não quero o que não é meu, mas eu não corro daquilo que é minha responsabilidade. Simples assim. Então, se você quer dizer não a seu pastor, diga, pense 25 vezes antes de fazer isso. O conselho sabe que eu não peço nada, nunca fiz e espero, na minha graça de Deus, nunca fazer. Mas quando um pastor fala, você preste atenção. Quando um presbítero fala, por isso que eu tenho um carinho enorme pelos presbíteros, a gente tem programação para poder corrigir o nosso coração desde que eu cheguei, com as esposas dos presbíteros. Por quê? O que eu estava buscando desde o começo? Isso aqui é a finalidade. E a gente vai vendo, cara, eu preciso melhorar com minha mulher, meus filhos precisam melhorar, eu como pai, a gente vai lutando, porque o relacionamento, que para onde nós somos sarados, é ele que dá a base para o serviço. Porque ele é a finalidade última de todo o serviço. Então, como é que o Espírito Santo distribui? Por intermédio da igreja. Pelas eleições. Quando a igreja diz assim, não, aquele cara lá é para fazer, então faz. Agora a igreja diz, não, agora espera um pouco, então espera um pouco. E a igreja fala, mas o conselho diz, o caminho é por aqui, se ouve, o conselho vai por ali. Preste bem atenção numa coisa que eu vou te dizer, que é um bom jeito, que vai chegar um ponto em que vai haver um embate. Quando duas autoridades legítimas quiserem propor caminhos legítimos, mas diferentes, como é que a gente resolve o problema? Vou repetir de novo. Você pode colocar pai e filho, ou marido e mulher. Duas autoridades legítimas. Daqui para casa, ou daqui para sua casa, tem 10 caminhos possíveis, certo? Quem já não pegou aqui? Não, filho, aqui. Não, hoje eu quero ir por ali. Nossa, por quê? Eu estou mandando ir querer aquele embate. Para onde nós vamos para casa? Por ali ou por aqui? São caminhos legítimos. Ninguém está falando em ilegitimidade. São duas autoridades legítimas propondo caminhos legítimos, mas diferentes. Houve um impasse. Resolve como? Estou perguntando. Porque isso vai acontecer na vida da igreja, vai acontecer na nossa casa direto. Resolve como? Essa é uma boa pergunta. Hã? Consenso? Não, com um precisando silenciar. Então, um vai ter que silenciar, mas como é que resolve quem silencia? Eu já entendi que um tem que silenciar, ué. Eu quero saber como é que resolve isso. Hã? Cala a boca, né? Não. Rodízio? Não. Rodízio não resolve, não. Biblicamente. Biblicamente é pela liderança, irmão. Quem é o líder dessas duas autoridades legítimas? Quem tem maior peso? É ele quem resolve. É simples assim. Se ele, que tem maior autoridade, disser assim, tudo bem, eu vou ceder, vou me silenciar, eu vou ouvir você, beleza. Mas dois caminhos diferentes, mas legítimos, por duas autoridades legítimas, a maior autoridade vence. Exatamente. Vai cair em cima da liderança, exatamente. Adão, ele não falou Eva, ele chamou Adão, vem aqui. Por que você fez isso aqui? A responsabilidade é dele. Então, significa, isso é sério, porque onde é que a gente encontra essa autoridade? É engraçado, né? Aqui, ó. Eu tenho uma comida que vocês não conhecem.
E a minha comida consiste em fazer a vontade de meu Pai. Ainda que a vontade do meu Pai seja ir para onde? Para a morte. Vai doer, mas meu Pai mandou, eu obedeço. Seja feita a sua vontade. Seja feita a sua vontade. Velho. Então, como é que funciona? Entre nós, autoridades, não esqueça, divida uma coisa na sua cabeça para ficar claro, senão você vai atrapalhar, né? Autoridade funcional, melhor dizendo, desculpa. Valor funcional e valor essencial. Divida isso é importante. Cristo, todos nós somos iguais. Cristo é igual em poder, autoridade, glória, essencialmente com o Pai, com o Espírito e vice-versa, todo mundo com todo mundo. Então, essencialmente, eles são iguais. Funcionalmente, eles são diferentes. Tudo bem? Essencialmente, nós somos iguais. Mas, funcionalmente, nós somos diferentes. Essencialmente, eu converso com o Ibanez e aí, mano, toca aí, velho. Mas, funcionalmente, ele é o governante, eu sou governado. É assim que funciona. Eu deixo a autoridade sobre você. Mas não esqueça que você vai responder pelo que você está fazendo. Mas funcionalmente a autoridade é sua. Então, mas nós temos 2 caminhos legítimos, mas eu sou governador, então faz o que eu quiser. Eu cedo. É legítimo? É. Então a autoridade é sua. Fala. Desculpa. Ele estava na ordem aqui, desculpa, senão o advogado aqui já pediu pela ordem. Sim, senhor. Não, eu tinha me inscrito aqui pela ordem. Não, é verdade, ele tinha mesmo. O tema precede, é o que o Fernando falou, é o que o irmão lá atrás comentou, só para confirmar o que o pastor falou. Quando Paulo introduz 1 Coríntios 12 sobre os dons, ele fala sobre os dons, ele fala da harmonia, né, compara os dons como o corpo, perfeito, né, sem partes maiores e menores, mas todas têm uma finalidade. Aí no final do capítulo 12 ele fala, eis que eu vos passo a mostrar um caminho sobre modo excelente. Esse caminho é o amor, que aí ele descreve todo no capítulo 13. Isso. Aí no capítulo 14, ele estava censurando o que a igreja de Corinto estava sobressaindo de dons. Que era falar em línguas. Então, no começo do capítulo 14, ele começa dizendo, segui o amor. No final do 12, ele fala que eu apresento um caminho, que é o do amor. Seguir no amor, entendeu? E aí ele fala, seguindo no amor, que é o caminho que vocês têm que seguir, que é o relacionamento, vocês devem, com zelo, procurar os dons. Isso. E aí ele censura, a igreja de Corinto estava falando o dom de língua, porque para eles, falar em língua era o dom que sobressaía a todos, tá bom? E que deturpadamente é ensinado em muitas igrejas. E ele censura e diz, se você não tiver alguém que traduza, que explique o que você está falando, fique calado na igreja, porque o dom de língua, o dom de falar em língua, ele não edifica ninguém mais se você não estiver traduzindo aquilo que você está falando. A sequência é, procure com zelo os melhores dons. Como é que a gente faz isso? Enchendo-se do amor, que é pelo fruto do Espírito. E como é que eu sei que alguém é cheio do Espírito Santo? Pela sua capacidade de abrir mão. Como Jesus Cristo fez, eu faço a vontade do Pai. Mas eu vou morrer, mas eu faço. E vocês ainda não conhecem. Por isso que vocês não conhecem essa comida que alimenta. É abrir mão. Se tem alguém que sabe dizer sobre abrir mão, é Jesus Cristo. Porque ele abriu mão de onde ele estava, não precisava vir, e veio por amor. Interessante. Ele não veio assim, ei, vamos morrer? Vamos, né? Fazer o quê? Vocês não sabem o que fazer. Pelo amor de Deus, hein, mano? Não sei nem o que botar a cabeça criar esse povo. Vou lá morrer. Ele fez isso? Em nenhum momento ele faz isso. Ele faz isso, por isso que o amor nos constrange. Porque ele faz isso de uma alegria, com uma satisfação. Eu vou morrer pelos meus irmãos. Eu não tenho vergonha de chamá-lo de meus irmãos. É lindo. Quando a gente entende o que alguém cheio do Espírito Santo começa a demonstrar com amor, mas tem que demonstrar com o restante, aí a capacidade de abrir mão aparece. O problema é que a gente quer ver um monte de gente que está brigando por servir, não abre mão de jeito nenhum e não considera o outro superior. Como é que eu considero o outro superior? Funcionalmente falando. Fulano falou? Eu acho, eu faria diferente. Aí o outro diz, mas eu vou fazer por aqui. Tá bom, eu abro mão e apoio e ajudo você a fazer. Não, eu abro mão e diz assim, vai lá. Vai lá para você aprender que não era por aí o caminho. Vamos ver, quebrar a cara para você ver. Então, eu falei, não é isso. Eu abro mão e dou minha vida para poder lhe ajudar a fazer o jeito que você, ainda que diferente de mim, mas como tem autoridade, eu dou minha vida para lhe ajudar. Fala. É um assunto bonito esse, né? Eu gosto desse assunto, tá sendo legal. Eu ainda nem cheguei na aula de hoje, eu estou só introduzindo aqui, porque... Fala aí.
Ô, pastor, não, na verdade, pensando no que o senhor já falou sobre, e pensando na vida da igreja, entre relacionar-se e servir, ou entre relacionamento e serviço, eu posso até servir sem me relacionar. Exatamente, esse é o pronto. Mas eu não tenho como me relacionar Sem servir. sem servir. Eita, Né? mãe. Vou dar, sabe, Sebastião e Tamar, dupla dinâmica, vão dar aula aqui. Essa Essa ideia seria perfeita se eu tivesse dado. Aí era perfeito, mas foi boa a ideia. Não, excelente ideia. Foi excelente ideia. Isso, vira clubinho. Isso. Você sabe como é que eu conheci a Luzinete? Abrindo mão. Eu estava no gás, convertido, e vai ter conferência. Bicho, onde tem alguém explicando a Bíblia, eu estava lá, velho. A pé, digo, eu não queria nem saber. Vamos lá, abrir a Bíblia, que eu queria. Eu olhava, meu Deus, como é que eu nunca vi isso na minha vida antes, velho? Eu ficava maravilhado. Até hoje eu fico, né? Eu estou maravilhado com Gênesis, que nem expliquei ainda, preciso explicar o que está na minha cabeça aqui. E aí, quando eu abri, eu falei, meu Deus do céu. Então, vai ter conferência missionária. O pastor dizia, Geraldo, faz? Faço. Mas era igual mandar cachorro fazer, eu fazia. Manda para lá, fica igual poste, eu ficava igual poste. O que ele mandava, eu fazia, irmão. Aí eu estava lá na conferência missionária, veio o missionário Alberto Pessoa, que pregou aqui, lembra uma vez, online, e ele disse assim, Geraldo, eu preciso que você vá lá no Congresso de Adolescentes. Eu falei, eu? Eu falei, não, minha autoridade é o pastor Eliseu. O que ele mandar fazer, eu faço. Você vai lá e fala com ele. O que ele mandar fazer, eu faço. Eu estou aqui, ele mandou eu servir na conferência missionária. Era o missionário responsável. Ele é que mandou. Se ele desmandar, eu obedeço a ele. Fala. Aí ele veio, o pastor conversou e falou, Geraldo, eu sei que eu mandei você. Aí você fala, o pastor é incoerente. Olha só que interessante. Eu sei que eu mandei para você aqui, mas surgiu uma outra questão e eu preciso que você faça isso agora. Sim, senhor. Saí da conferência missionária, fui para o acampamento de adolescentes, onde eu conheci a Luzinete, que eu me casei. Aí vendo. Mas ele mandou, eu fiz. Sempre foi assim. Por isso que eu falo com o Eliseu, estava com o cara com a casa alugada, eu morava na frente da igreja. Aí aluguei a casa no verão, beleza, maravilha. Quando chegou o dia de chuva, tinha uma cachoeira dentro de casa, assim, que eu não queria aquela cachoeira, mas tinha uma cachoeira interna. Falei, bicho, fui lá na imobiliária, falei, a cachoeira, fala com o dono. E o dono começou a ir na igreja. Vai lá e fala com o dono. Eu falei com o dono, vai lá e fala com a imobiliária. Eu falei com a imobiliária, vai lá e fala com o dono. Mano, velho, na terceira vez, aí eu falei, eu vou ripar alguém agora. Fui lá no dono, já estou acabando. Fui lá no dono da casa, falei, vem aqui, faça favor. Você está mexendo com um cara de quê, mano? Mandei um esculacho no cara tão grande, o cara ficou sem graça. Falei, não, vai lá e resolve, mano. Eu estou devendo alguma coisa? Eu estou devendo aluguel? Eu fiz tudo que você me pediu, eu fiz. E você não está fazendo aquilo que é responsável. Aí eu escolhi, eu mandei ver em cima do carro. Aí quem veio conversar comigo? O pastor Eliseu. Geraldo, vim conversar. Ele quase nunca me visitava. Aí ele foi me visitar. Ih, rapaz, o que foi, Eliseu? Eu tenho um negócio que eu queria falar com você sobre, sobre a sua casa. Pode falar, porque o cara está errado, mano. E aí, cheio de razão. Eu falei, eu entendi, já. Eu entendi e tal, mas veja bem, eu sou seu pastor. E eu estou mandando. Vai lá e peça perdão a ele. Como é que é? Não, eu achei que era para ir lá e voar num karatê em cima do cara e dar a bifa no cara. Geraldo, ele está vindo aí, você vai servir de escândalo. Vai lá e faz o que eu estou. Não vou servir, eu estou errado. Eu sei que você. Eu estou certo, eu sei que você está certo. Mas você está fazendo do jeito errado. Só ouça, seu pastor. Faça o que eu mando, vai lá. Eu falei, cara, eu não concordo. Mas sobre a tua palavra, eu faço. Fui lá engasgado, velho. Olhei para a cara do cara assim, mano. Eu estou aqui contra a minha vontade, mas meu pastor mandou porque eu não quero servir de pedra de tropeço. Então, se me perdoe pelo que eu fiz. Beleza? Beleza. Estamos resolvidos, segue a vida. O pastor mandou, está mandado. A gente conhece alguém que está aprendendo a andar com o Espírito Santo de Deus com a sua capacidade de abrir mão e não com a sua capacidade de segurar seus direitos. Fala. Não, na verdade, pastor, depois do que ouvindo o que a Shirley comentou, né, a questão não é o clubinho, né? Aí eu penso aqui, na verdade, nós não devemos nos relacionarmos de forma seletiva. O problema é que nós é quem fazemos isso de forma pecaminosa. Gênesis 15, vai abrindo enquanto Itamar vai falar. Não é? Então, nós devemos servir uns aos outros, nós devemos nos relacionar
como irmãos, como igreja. É diferente do que... Eu sei que nós temos as nossas afinidades, né? Mais alguns que outros. Agora, pensando no corpo funcional, não tem como eu me relacionar de forma saudável, pensando no corpo, apenas a quem me interessa. Eu quero servir ao pastor ou ao Sebastião, porque, poxa, ele é presbítero, eu também sou presbítero, eu quero me relacionar apenas com ele. Pensando no corpo... Não pelas funções. Não pelas funções. Não por... Eu não posso servir pelas funções. E não por e não deveria ser só por afinidade. Isso. Pensando no corpo funcional. Perfeito. Não é? O problema é nós que fazemos isso. O próprio Paulo diz assim, o servo de Deus deve ser brando para com todos. Não é para com quem ele quer. Okay. Entendeu? Porque o serviço o relacionamento é com todo mundo. Certo? Então, eu não sou ingênuo, né, a ponto de achar que todo mundo vai fazer o que eu mando. Eu não sou ingênuo, não. E nem fico pedindo também. Você já viu pedir alguma coisa para você? À toa? Eu não faço. Eu nunca fiz. Em lugar nenhum que eu passei. Mas é um sonho dizer, fulano, faz isso. O cara, chapateia, eu fico olhando. Alguma coisa não está certo. Porque eu estou fazendo um pedido, só faço. Porque é seu pastor que está falando. Parece um rabugento lá, aquele do desenho lá, né? Bicho, só faz, velho. Impressionante a dificuldade que a pessoa tem de ouvir e fazer. Só fazer. Simples assim. O pastor está mandando. Só faz. O presbítero está falando? Ouça. É o presbítero que está falando. Por que não ouve o presbítero? Não consigo entender. Por que... Não. Baixa. A gente tem que aprender esse lugar de relacionamento, onde, para que haja salubridade e harmonia, a funcionalidade que existe na Trindade, Ele mesmo colocou isso na sua criação. Gênesis 15, olha só, meu assunto hoje é aliança, a Trindade, eu só estava recordando isso aqui, você precisa estar na cabeça. Quando Deus fez uma aliança, Deus faz alianças, tá? Fez lá, não deu tempo de eu provar isso, né? Ele fez lá em Gênesis, com Adão e Eva, ele só se relaciona com o ser humano por intermédio de aliança. Não existe outra forma de se relacionar com Deus. Ele nunca se relacionou com a criação sua sem que seja por intermédio de aliança. Para eu demonstrar isso, eu preciso provar, biblicamente, que não deu tempo ainda de fazer em Gênesis, tá bom? Então, eu estou pegando uma parte aqui sem demonstrar ainda, tá? Eu já demonstrei no encontro de casais quando eu estava, mas eu não consegui ainda demonstrar para vocês. Pretendia fazê-lo hoje, mas esse assunto é um assunto fértil, né? Deus fez uma promessa a Abraão, né? Verso 8 de Gênesis 15. Abraão ficou assim, tá, Deus, eu sei que eu vou ter uma grande nação, mas como exatamente eu vou saber que eu vou possuir uma terra? Dá para você explicar na minha língua, assim, que eu entenda? Respondeu, toma uma novilha, isso é sério, tá? Então, o que eu queria falar aqui é um dos tópicos, né, da aliança. Primeiro era da sua existência. Está escrito existência aqui, mas essa caneta está ruim. O segundo é sua seriedade. Era a aula de hoje, né? Eu não provei a existência ainda. Ele diz assim, então toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos os animais, partiu-os pelo meio e pôs em ordem as metades, uma de frente das outras, e não partiu as aves, porque Levítico estava dizendo que, como a ave era muito pequena, não era para partir. Era essa a razão, tá bom? Mas ele cortou as aves no meio, colocou uma de frente para a outra, aves de rapina desciam sobre os cadáveres, pensa a cena gritante. E aí, o que Deus faz? Verso 12, ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas ao cometeram. Você lembra do quê? Né? Dá para lembrar, né? De Jesus Cristo, quando ele morreu, grandes trevas acometeram a terra, né? E um soldado diz assim, eis aí um filho de Deus verdadeiro. Lembra? Sabe, então lhe foi dito, verso 13, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão, serão afligidos por 400 anos, mas eu julgarei a gente que há de sujeitar-se e depois sairão com riquezas. E tu irás para teus pais em paz, será sepultado em ditosa velhice. Eu que estou falando isso. Na 4ª geração, exatamente. No verso 10, ele pôs em ordem umas defronte das outras, beleza? Aí, o que é que Deus fez? Cadê ele andando? Cerrado, ele foi dito para Ará,
e tu irás para os teus pais em paz. Na 4ª geração tomarão por aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. No verso 17, e sucedeu que, posto o sol dessas trevas, um fogareiro fumegante, que lembra Deus com uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo? Então, o fogareiro aqui é Deus, tá? Um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, passou entre aqueles pedaços. E Deus, naquele mesmo dia, cortou o Senhor uma aliança. A palavra fez aí é cortar. Então, Deus corta a aliança, corta os animais, Ele mesmo passa pelos animais. E o que ele está dizendo é o seguinte: eu me amaldiçoo se eu não cumprir o que eu estou falando para você. Pensa, o trem aqui é sério, mano. Nós estamos falando aqui, ele não tem mais por quem jurar. Por isso que Hebreus diz, não tendo mais para quem acima de si jurar, jurou por si mesmo. Não tem mais ninguém acima. A gente fala assim, em nome de Deus e tal, e Deus fala em nome de mim mesmo, porque não tem mais ninguém acima de mim. Para dar segurança para Abraão. Então, quando essa ideia de aliança, é isso que eu não demonstrei ainda, são a gente se torna um numa aliança. Então, quando, logo depois, aqui na frente, os amigos de Davi, os valentes, eu estou com vontade de beber água, eles vão lá pegar água atrás, e Davi diz assim, o quê? Essa água aqui que vocês pegaram por beber aquela água era beber o sangue dos caras. E Davi joga sobre a terra, porque tinha 2 responsabilidades, nós somos um. Quando ele vai pedir um serviço, em 1 Crônicas, diz o rei assim, você vai lembrar dessa expressão, o meu povo será seu povo, e a minha arma será a sua arma. Nós somos um. Então, quando Deus passa pela aliança, corta, amaldiçoando a si mesmo, a ideia de tomar era a ideia de se fazer um com aquele que estava fazendo aliança. Por isso que quando Jesus Cristo, esta é a nova aliança. E aí a gente bebe do sangue de Jesus, porque quem passou entre os pedaços? Ele. É legal, velho. Só que, na seriedade, agora existem as responsabilidades. Isso. Aí tem coisa para eu desenvolver aqui. Eu ainda tenho que mostrar a existência e a responsabilidade. É isso que faltou para fundamentar o serviço cristão. Se eu não entender isso aqui, essa seriedade, eu não entendo a responsabilidade de servir. Eu sirvo porque a gente entrou com Deus em aliança. Efésios vai dizer assim, que nós éramos estranhos às alianças da promessa. Alianças, Deus só se relaciona com o ser humano por intermédio de alianças. Ok? Quando a gente se converte, a gente é batizado e faz a pública profissão de fé e participa do corpo de Cristo que passou entre os pedaços. E densas trevas houve do mesmo jeito que houve no 3º dia. É isso. A gente se fez um com Jesus Cristo. E agora o serviço cristão, por isso que eu abro mão. Pela minha relação com meu noivo. Não tem nada a ver com meu irmão. A minha relação é com ele. Por causa dele, eu morro pelo meu irmão. Por causa dele, eu abro mão pelo meu irmão. Olha lá. Então, se eu perder a característica da aliança, eu perco um fundamento essencial do serviço cristão. Só é possível entender por que servimos por causa da Trindade. Só é possível entender como servimos por causa da aliança. O problema é que esse conceito aqui está bem fraco nos dias de hoje. Eu preciso trazer ele de volta. Tá bom? Fala. Que isso, hein? Aí tem autoridade. Quieto. Pega o microfone aí, Piá. Oxe. Botou para cima agora. Isso aí, mano. Põe em ordem. Liga aí. A questão da aliança é um ato jurídico, no caso, entendeu? Exatamente. Existe uma relação jurídica que Deus estabelece. Isso. E quando ele faz o juramento por si mesmo, né, ele está justamente dando a garantia. A garantia. Né? O juramento sempre foi, no passado, como uma garantia. Como hoje, em qualquer contrato,
se existe a garantia, no caso, entendeu? Então, a aliança é um ato jurídico em que Deus estabelece exatamente as bases dessa relação e, historicamente, somente nós, humanos, é que quebramos a aliança. Deus nunca quebrou a aliança dele. Isso. E lembrando que Romanos 1 fala sobre as características daquelas pessoas que Deus tira a mão e elas praticam coisas inconvenientes. Dentre a série de características, diz lá no verso 31, eles são chamados de pérfidos. Seu pérfido. Nossa, o pastor me chamou de pérfido, que elogio, muito obrigado. Né? O que é pérfido? A gente não tem essa palavra significado usando usualmente, né? A gente não tem. Pérfido significa literalmente no grego quebrador de acordos. Interessante, né? A pessoa que Deus tira a mão, que é vazia do Espírito Santo de Deus, é uma pessoa que, por natureza, é quebradora de acordos. A gente aprende a não ser pérfido com aquele que não tem perfídia na sua personalidade, Jesus Cristo. Se ele não quebra aliança, eu também tenho que aprender a não quebrar. Onde que a gente deveria manifestar isso? Com todo respeito, tá? Eu entendo aí, eu nem sei qual que é, nem quero lembrar agora na minha cabeça, mas eu preciso dizer logo. Sabe como é que a gente aprende nessa característica? No casamento. Quebradores de acordo são aqueles que fizeram acordo uma vez e agora estão virando pérfidos. O que eles fazem? O acordo não é exatamente, porque eu não estou me sentindo bem nele. Deus também não está se sentindo bem em ser traído. E ele não quebra a aliança. Por isso que, para casar, eu tenho muita dificuldade se não for entre pessoas da mesma fé. E quando for separar, se alguém na igreja fizer, eu já falei para o conselho isso. O cara separou, mas por que não conversou comigo? E quem é você para conversar? Porque eu sabe o pastor da igreja. Você acha que você vai separar assim, do nada? Não. Isso aqui virou casa da mãe Joana? Não, mas já está resolvido. Não tem nada resolvido, não. Vem aqui para conversar. Por que a perfídia está se manifestando? Explica isso para mim. Não. Por que você está quebrando ali? Você está parecendo um ímpio? Por quê? Assim vai virar não. Aí depois eu que tenho que fazer o outro casamento? Negativo. Nós vamos conversar. Então, cuidado. Isso é só uma demonstração, mas cuidado quando você faz a sua palavra. Provérbios capítulo 6. Está enredado pelo poder das suas palavras. Se você falou, assuma, velho. Então, tem muita ação dentro da igreja que parece uma perfídia. Interessante, né? Esse assunto aliança é massa, hein? É bem legal. Não é pão, mas é massa. É a única piada que eu lembrei. Vamos orar, então? Vamos orar que o pessoal está me cobrando ali. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus. O Senhor é um Deus tripessoal. E é isso que dá base para a nossa personalidade, singularidade, individualidade. Mas também, Deus, no serviço cristão só é possível quando entendemos como o Senhor se relaciona com a sua criação, que é por intermédio de alianças, onde o Senhor não quebra nenhuma delas. Ajuda-nos a não sermos pérfidos, quebradores de aliança. Dá-nos graça de respeitarmos a nossa palavra e respeitarmos os acordos que os irmãos fizeram no casamento deles. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos que nós não podemos ajudar outros a quebrarem as suas palavras. Tira a perfídia de entre nós, em nome de Jesus. Dá-nos graça de entendermos a seriedade da aliança, porque na sua tripessoalidade e nessa forma de se relacionar aliancista, é isso que deve dar base para o serviço cristão. Porque a finalidade última é nos relacionarmos como o Senhor sempre fez na eternidade. Faz com que isso seja uma realidade cada vez mais consciente da nossa parte e usufruamos dos benefícios disso. É a nossa oração em clamor em nome de Jesus. Amém.